Vai colocar o vestido bonito e faça rápido o que mandei. O coronel gostou de você. Meus queridos, essas foram as últimas palavras do meu pai. Senta aí que vou te contar essa história. Meu nome é Zulmira Leocádia de Moura. Nome comprido, difícil de escrever e mais difícil ainda de carregar. Hoje eu já estou quase caducando. Já tenho 82 anos. Mas quando tudo começou, eu era só uma menina de roça. Daquelas que vive mais com bicho do que com gente. Era vara fina de vento, espantando galinha no terreiro e tentando aprender a trançar cabelo com sabugo de milho. E vou te dizer logo de cara, essa história aqui não é bonita não, mas é minha. E se você tá com o estômago fraco, dá meia volta e vai assistir novela. Agora, se tá disposto a ouvir verdade crua, então senta aí, pega um café forte ou uma pinga, que às vezes ajuda mais. E me escuta, porque hoje eu vou contar como meu pai me vendeu. Isso mesmo, vendeu, e com gosto. Não foi por miséria extrema, viu? Tem quem venda filho por fome. O meu vendeu por vaidade, por orgulho, por querer ser amigo de gente grande e por cabeça de gado. Que ironia, né? Me trocaram por vaca e, no fundo, me trataram igual. Alimenta, engorda, doma e entrega para o patrão. A história começou quando apareceu o tal do coronel. Nome bonito, roupa passada, dente branco de quem tinha água encanada e escovava 3 vezes ao dia, diferente do povo da roça. A gente só tinha dente porque era duro cair. A vida era simples e dura, pai seco, mão grossa e sempre com a cara amarrada. Mãe cansada, cabelo preso com lenço encardido e uma expressão que não mudava nem quando ganhava pão de sal. E eu era só uma menina tentando não atrapalhar. Foi nessa vida sem cor que ele apareceu. Coronel Honório Ventura, nome de gente grande, homem de fala mansa e presença que fazia até os cachorros da vila abaixar a orelha. Chegava sempre montado num cavalo bonito, branco como leite fresco, os dentes aparecendo num sorriso que mais parecia propaganda de remédio. A primeira vez que passou por nós, meu pai estava sentado na sombra, afiando a foice. Eu estava no canto do quintal, descalça, com a barra do vestido suja de lama, mexendo com uns pintinhos. Ele olhou direto para mim e disse, com a voz doce que depois eu aprendi a temer: "E essa florzinha aqui, quem é?" Meu pai levantou o queixo orgulhoso, como se eu fosse uma lavoura boa. "Essa é minha caçula, Zulmira. Zulmira, que nome forte e tão delicada. Parece até uma daquelas flores que só nasce uma vez por estação." Eu fiquei sem saber onde enfiar a cara. Senti o rosto queimar, não por vergonha, mas por algo que eu ainda não sabia nomear. Na segunda vez que ele passou, já veio com um pacote na mão. Trouxe uma coisinha para essa moça. Vi na venda da cidade e lembrei dela. Era uma fita azul, daquelas de prender cabelo. Eu nunca tinha tido uma. Minha mãe só me amarrava o cabelo com tirinha de pano velho. Fiquei sem saber se aceitava ou se corria. Meu pai me deu uma cutucada com o CE, como quem diz: "Vai logo, menina." "Obrigada, senhor," murmurei, a cabeça baixa, o coração batendo torto. "Nada de senhor. Me chama de coronel, igual todo mundo. Ou de Honório, se quiser ser íntima." E piscou. Piscou minha filha. E eu, besta, sorri. Depois disso, ele começou a vir mais. Às vezes parava só para beber água. Às vezes trazia doce. Teve um dia que trouxe um caderninho. "Ouvi dizer que você gosta de escrever. Toda moça esperta tem que anotar seus pensamentos, senão eles voam." Eu não sabia nem ler direito, mas o caderno era bonito. Capinha dura, cheirando a coisa que não era minha. Sentava no banco da frente, conversava com meu pai sobre tempo, política e boi, mas sempre com o olho em mim. E eu comecei a me ajeitar sem perceber. Lavava o rosto melhor, passava o vestido na beirada da cama para tirar o amassado, tentava não andar feito cabrita doida. Ele dizia: "Zulmira, Zulmira, você vai dar trabalho quando crescer."
já tem um brilho no olhar que não se vê todo dia. E eu, sem saber o que era esse brilho, ficava só mais quieta. Teve um dia que ele veio mais cedo, trouxe uma cesta. Dentro tinha um sabonete cheiroso, um pente novo, um livrinho com desenho de flor na capa e uma caixinha com balas. Toda moça precisa se sentir especial, Zulmira. Você é especial. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Eu senti que minha mãe queria dizer alguma coisa, mas se calou. Só ficou olhando ele com um misto de gratidão e medo. Minha mãe conhecia homem. Ela sabia, mas preferiu engolir a língua. Na frente dos outros, ele era só um homem educado. Mas quando ninguém via, a voz baixava, os elogios ficavam mais doces e a mão parava mais tempo no meu ombro. Um dia, na despedida, ele segurou meu queixo com os dedos grossos e disse baixinho: "Você tem uma beleza que não é desse mundo. Um dia ainda vai entender." Mas naquele dia eu entendi pouco, só senti. O estômago virou e a cabeça ficou leve. Meu pai achava tudo aquilo maravilhoso. Dizia que eu devia me orgulhar, que não era toda moça que chamava a atenção de coronel, que o destino estava me sorrindo. Só não disse que destino, né? E eu, inocente feito bezerro, recém-parido, comecei a achar que o coronel era um anjo vestido de brim, cavalgando devagar, trazendo bala, carinho e frases bonitas. Um anjo que olhava demais, tocava devagar, mas sempre tocava. Sempre dizia que eu era coisa preciosa demais para ficar ali. E eu, idiota, comecei a acreditar. Foi só quando parei de crescer para cima e comecei a mudar para dentro, que as visitas dele ficaram mais frequentes e mais longas. Me chamava de canto, perguntava coisas que eu não sabia responder. Já sonhou com o amor, Zulmira? Não sei, coronel. Não, pois devia, porque quando ele chega, ele muda tudo. Ele sorria e o olho brilhava de um jeito estranho. E meu pai achava que ele estava apaixonado. Mas amor de homem grande por menina pequena nunca é amor, é outra coisa. É fome disfarçada de afeto, é espera com segundas intenções, é bajulação com data de vencimento. Só que tudo isso, meu bem, eu só entendi depois que o destino sorriu, mas não para mim, para ele e para o meu pai. As visitas do coronel começaram a ficar mais demoradas. Antes, ele parava só para um café, uma conversa jogada fora, um doce embrulhado em papel de cidade. Agora, ele sentava, puxava a cadeira, pedia silêncio para conversar com meu pai. Eu não ouvia mais as risadas de antes. O papo deles virou cochicho. E eu, que achava que era a estrela da atenção dele, comecei a perceber que não era bem isso. Eu era só o centro de um plano. Mesmo assim, ele seguia com aquele jeitinho meloso. Pegava minha mão e beijava como se fosse coisa de novela. Às vezes colocava a palma sobre a minha e deixava tempo demais ali, esfregando o dedão devagar. Dizia que eu tinha pele de flor, que minha mão era leve como asa de passarinho, e eu ficava parada, desconfortável, mas sem saber o que fazer, porque ninguém nunca me ensinou que a gente podia dizer não para um carinho que parecia educado demais para ser grosseria. Teve uma vez que ele me elogiou tanto que meu pai deu risada e disse: "Se continuar assim, vai acabar pedindo ela em casamento, hein, coronélia?" Ele não riu, só olhou para o meu pai e respondeu baixo: "Talvez não precise pedir, só combinar." Eu não entendi. Minha mãe entendeu, ela baixou os olhos e foi lavar a louça com tanta força que quase quebrou o prato. Foi numa manhã abafada que tudo virou. Eu acordei com um peso estranho no corpo, um calor esquisito e um incômodo entre as pernas. Levantei ainda tonta, fui olhar o lençol e lá estava, uma mancha vermelha, viva como um selo de passagem. Meu coração disparou, não porque eu soubesse o que era, mas porque senti que dali em diante alguma coisa em mim tinha ido embora. Minha mãe viu primeiro. Entrou no quarto, olhou a cama, largou o balde no chão e me puxou pelo braço. "Anda, vamos falar com seu pai. Você virou moça. Moça,
Aquela palavra que toda menina ouve com medo disfarçado de orgulho. Aquela palavra que muda tudo, menos o direito de escolher. Chegando lá fora, minha mãe cochichou com meu pai no canto da cozinha. Ele abriu um sorriso largo, daqueles que ele só dava quando achava dinheiro perdido no fundo do bolso. Passou a mão no bigode e disse: agora sim, agora sim. Nesse mesmo dia, à noitinha, o coronel apareceu. Não como antes, com o cavalo na porteira e presente na mão. Dessa vez, veio a pé, de roupa fina, sapato engraxado, como quem vai pedir a mão de princesa. Só que a princesa era eu e ninguém me pediu nada. Minha mãe me fez tomar banho com sabão de soda, esfregou até minha pele arder. Depois me vestiu com o único vestido bom que tínhamos, aquele que a gente usava só para enterro ou festa de padroeira. Trançou meu cabelo, botou um laço e disse: hoje é noite importante. Você vai sorrir, vai ser boazinha, nada de responder, ouvir mais que falar e manter o olhar baixo. Mulher esperta sabe calar. Na mesa, colocaram tudo que a gente guardava para visita importante. Arroz de forno, galinha assada, até farinha de milho fina teve. O coronel me olhava como se estivesse avaliando um cavalo de raça. E eu sorria, com o estômago revirando. No fim do jantar, meu pai levantou e disse: coronel, vamos até o escritório. Tem coisa nossa para resolver. Eles foram e eu fiquei na cozinha, ajudando minha mãe a tirar a mesa, as mãos tremendo e a cabeça cheia de coisa que eu não entendia. Uma hora, parei e perguntei: mãe, o que eles estão conversando? Ela apenas disse: a vida da mulher é assim mesmo. Você vai aprender. Lá dentro, entre um gole de cachaça e outro, foi selado o negócio. 15 cabeças de gado e mais aquele pedaço de terra perto do córrego, disse meu pai. Fechado? Respondeu o coronel. Semana que vem eu venho buscar, como se eu fosse um pacote, como se minha alma tivesse nota fiscal. Na manhã seguinte, minha mãe me acordou com um olhar diferente. Nem alegria, nem tristeza, só cansaço. A partir de hoje, minha filha, você precisa aprender a ser mulher. E mulher que se preza, não desafia homem. Baixa a cabeça, respeita, faz o que for pedido. Se for bem tratada, agradeça. Se não for, reza. Passei 5 dias assim, aprendendo a calar, a servir, a vestir direito, a sorrir mesmo com o peito doendo. Ela me ensinou como segurar a raiva no canto da boca, como fingir que tá tudo bem, como não provocar. Não era carinho, era preparação, treinamento para sobreviver onde eu ia cair. No 5º dia, ele chegou. O coronel veio com um carro grande, limpinho, trouxe uma caixa com um vestido novo, um sapato com fivela e um pente dourado. Meu pai disse: vai com Deus, minha filha, e seja boa esposa. Minha mãe só me abraçou e disse no meu ouvido: obedece, é o melhor que você pode fazer. Entrei no carro como quem entra num buraco sem fundo, sem saber o que vinha depois, mas já sentindo que dali em diante minha vida ia ser medida não pelos meus passos, mas pelas vontades dele. Se chegou até aqui, deixa teu like, minha filha, porque contar isso tudo não é fácil não. E comenta aí, quem já sentiu que foi vendida sem saber? A primeira coisa que pensei quando botei os pés na fazenda do coronel foi: ué, mas é isso aqui que tanto falavam? Me prometeram palácio, me deram prisão com varanda. Aquela tal fazenda ficava enfiada num fundão de Minas Gerais, numa região que nem nome direito tinha. Só apelido dado por gente de dentro, tipo Mata Seca, Córrego das Pedras, essas coisas. Lugar escondido que só aparece em mapa se a lupa for grande. Só tinha mato, boi e homem que se achava rei. Lá, coronel não era só apelido de homem velho que anda com bota. Era posto, título, coroa imaginária. Cada um mandava em meia cidade. E Honório Ventura era um dos maiores. Todo mundo falava dele sussurrando. Diziam que ele era generoso. Mas generosidade de homem poderoso é igual abraço de cobra. Começa macio, termina apertando o pescoço. Chegamos com o sol alto,
céu limpo e o carro levantando poeira. Eu lá, toda enfeitada, com a fita nova pinicando meu couro cabeludo e o vestido me apertando nos lugares errados. O coronel, todo cheio de si, dirigia como se estivesse levando troféu para casa. E eu só tremia por dentro, porque uma coisa é você ser bajulada, outra é ser levada. E naquele dia eu fui levada. A fazenda era grande sim, casa com varanda larga, curral enorme, jardim na frente que parecia cuidado por santo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Um silêncio que fazia barulho. Nenhuma risada, nenhum som de gente. Só a respiração do coronel e os meus pensamentos berrando. Bem-vinda ao seu novo lar, Zulmira. Ele disse com aquela voz de missa, como se estivesse me entregando um presente. Aqui você vai aprender tudo que uma mulher precisa saber. A porta foi aberta por uma mulher magra, dos cabelos presos num coque duro, roupa escura, sem graça. Essa é a Judite. Ele apresentou. Cuida da casa, vai te ensinar o básico. Ela me olhou de cima a baixo, com aquela cara de quem já viu demais para se espantar com mais uma, e eu ali, segurando a sacolinha, com minha vida inteira dentro, uma muda de roupa, uma escova sem dente e um pano velho da minha mãe. A primeira coisa que me mandaram fazer foi tomar banho. Banho bom de gente fina, disseram, com sabonete cheiroso, toalha macia e tudo. Mas não era por higiene, não. Era preparação. Igual quando lavam porco para ir pro leilão. Depois me deram um quarto, a cama era grande, os lençóis limpos, mas a tranca ficava do lado de fora. E eu entendi na hora que aquele quarto era mais cela que descanso. Passei o primeiro dia rodando de um cômodo pro outro, Judite atrás, me mostrando onde ficava tudo. Aqui é o quarto do coronel. Nunca entre sem ser chamada. Aqui é a sala de jantar. Você serve, não senta. Aqui é a cozinha, ajuda, mas não mete colher onde não foi chamada. E foi assim, um tour guiado pela prisão dourada. Me explicaram tudo, menos o que eu mais queria saber. O que eu estava fazendo ali? Ninguém falou de casamento, ninguém falou de estudo, só de se comportar e agradar o homem da casa. E eu com aquela pontada na barriga que dizia, corre. Mas para onde? À noite, ele apareceu no meu quarto, bateu na porta como quem tem educação, mas entrou sem esperar resposta. Está gostando? Perguntou encostado na porta. Tá tudo muito bonito, sim, senhor. Respondi baixo, do jeito que minha mãe ensinou. Não contrariar. Nunca. Ele se aproximou, sentou na beirada da cama. Você é muito nova ainda, mas logo aprende. Toda mulher tem seu papel, e o seu é aqui, ao meu lado. A vida é melhor quando a gente aceita, Zulmira. E passou a mão no meu cabelo, devagar, como quem acaricia um bicho. Eu congelei. Tentei sorrir, porque sorrir sempre foi minha defesa, mas ele percebeu o medo. Não precisa ter medo de mim. Eu te escolhi. Isso é sinal de sorte. Sorte. Eu, uma menina arrancada da casa, trocada por vaca, trancada num quarto, e ouço que sou sortuda. Me deu vontade de rir, mas ri por dentro, para não apanhar por fora. Nos dias seguintes, tudo virou rotina. Acordava cedo, com Judite me cutucando. Levanta, o coronel gosta da casa arrumada e da moça no lugar dela. Eu limpava, lavava, ajudava na cozinha, nunca almocei junto, nunca me chamaram de senhora da casa. Eu era uma convidada permanente, só que sem convite, e com tempo contado para obedecer. À tarde ele aparecia, às vezes para conversar, às vezes para só ficar me olhando. Sua pele está mais bonita hoje, dizia. Ou então, você anda muito quieta, mulher calada demais, parece que esconde coisa. E eu sorria, sempre sorria, porque aprendi cedo que quem sorri apanha menos. Teve uma noite que ele pediu para eu servir o jantar com um vestido novo que mandou fazer. Justo, caro, desconfortável. Judite me entregou e disse, se veste e arruma o cabelo. Homem gosta de mulher bonita na mesa. Eu coloquei,
Me olhei no espelho, nem me reconheci, mas fui. Sentei na ponta da mesa, ele no centro. Comemos em silêncio, só o som dos talheres, até que ele soltou. Sabe, Zulmira, eu podia ter escolhido qualquer uma, mas escolhi você. Eu queria perguntar por quê, mas engoli, porque pergunta demais vira insolência, e insolente apanha. Você tem um jeitinho que me agrada, mansa, obediente. Com o tempo vai aprender a me servir melhor. Servir, essa palavra que virou sentença. Depois do jantar, ele me levou até a varanda. Senta aqui comigo, mandou e eu sentei. Ficamos olhando o escuro. Ele pegou minha mão, apertou devagar, como quem aperta fruta, para ver se está madura. Logo, logo tudo isso vai ser seu também, desde que você faça tudo certinho. Tem muita mulher ingrata por aí. Você não vai ser uma delas, né? Não, coronel. Boa menina. E beijou minha mão de novo. Só que dessa vez, o beijo demorou mais. O olhar também. Naquela noite, fui trancada no quarto de novo. E chorei baixinho. Não por saudade de casa, mas porque percebi que ali não era lar. Era cativeiro, com o tapete limpo. Judite me trouxe chá. Sentou na beirada da cama e disse: menina, acostuma. Ele não é dos piores. Já vi homem que faz coisa bem pior. Esse pelo menos te dá sabonete. E saiu, como se me tivesse feito favor. Nos dias que seguiram, aprendi a me mover sem fazer barulho, a respirar devagar, a obedecer antes de ser mandada. Porque toda vez que ele passava por mim, eu sentia o peso do olhar dele como faca de cortar couro. Mas ninguém via isso. Para o mundo, eu era a moça que deu sorte, que foi escolhida, que agora é dama. Mas no fundo, eu era só a mercadoria que foi entregue, só que com laço de fita. E esse laço ainda ia se apertar muito. Já fazia um mês que eu estava na fazenda do Coronel Honório. Um mês inteirinho, acordando com cheiro de esterco, passando pano em chão limpo, guardando panela que nem sujeira tinha, cozinhando comida que nem sempre eu comia, e sempre com aquele sorriso frouxo colado na cara, como quem diz: é que tá tudo bem, sim, senhor, porque minha mãe me ensinou assim: abaixa a cabeça, seja boazinha, mulher boa é mulher calada. E eu, feito uma santa de gesso, abaixava. Para tudo, pro olhar dele que pesava mais que saco de milho, pro toque dele que vinha manso, mas me dava ânsia. Aguentava as carícias como quem aguenta picada de cobra e ainda agradece por não ser veneno. E sempre sorria, mesmo quando por dentro eu queria cuspir. Mas nem isso segurou o homem. De uns dias para cá, o coronel chegava diferente. O cavalo chegava suado, a bota batia forte no chão e a porta já abria com estalo. As criadas começaram a andar pisando em nuvem, se olhando pelo canto do olho. Até Judite, que tinha cara de pedra, estava com ruga nova de tensão. Tá irritado, coronel? Ela tentou uma vez, toda cuidadosa. Irritado, caramba! Ele gritou e quebrou uma xícara contra a parede como se fosse mosquito. Esse espião sem vergonha tão me tirando do sério. E foi aí que começou a tempestade. Dia sim, dia também, ele chegava cuspindo fogo. Gritava porque a carne estava salgada, porque o feijão esfriou, porque o pano da mesa estava torto. Reclamava até do barulho do vento. Essa casa virou circo, ele berrava. Tudo errado nessa merda. E lá ia eu abaixar a cabeça, porque era isso que minha mãe ensinou. Ficar calada, quieta, fingir que não era com a gente. Eu abaixava até quando ele me xingava. Moça preguiçosa, cara de defunto, devia agradecer por estar aqui. E eu engolia, como quem engole espinho achando que vai sair flor. Mas teve um dia, era fim de tarde, eu estava terminando de dobrar uns panos na varanda, suada, com o pé doendo, o coração mais ainda. Ele chegou bufando, jogou o chapéu na cadeira e gritou: que merda é essa que fizeram com meus números? Onde está a conta do gado? Judite tentou responder, mas ele já tinha virado para mim. Você viu o papel? Eu não mexi, coronel. Nem sei do que se trata. Falei, calma,
ainda com a cabeça baixa. Mexeu sim, tá com essa cara de sonsa aí. Já andou fuçando coisa que não deve. A raiva me subiu. Pela primeira vez, minha língua se soltou. Eu não sou sonsa e nem sou burra. Só tô tentando fazer o que mandam aqui. Foi rápido. Só ouvi o estalo. Um tapa seco direto no macio da maçã. Me jogou meio de lado. Não caiu dente, mas caiu orgulho. E o gosto de sangue na boca foi mais por dentro que por fora. Ele ficou parado, ofegante, me olhando como quem se arrepende e se orgulha ao mesmo tempo. Eu travei. Não chorei, porque chorar seria dar prêmio. No dia seguinte, veio com a cara de bom moço colada na testa. Eu não devia ter feito aquilo. É o trabalho. É pressão demais. Às vezes eu perco a cabeça. Tentou encostar de novo, passou a mão no meu ombro. Me desculpa, Zulmira. Você sabe que eu gosto de você. Que você é importante para mim. Importante. Igual trator velho que ainda liga. Igual animal de cria que dá lucro. E eu ali, olhando para o chão, sentindo a cara ainda quente do tapa da véspera e a alma esfriar. A rotina voltou, mas o medo agora era maior que o silêncio. Todo passo dele era alerta, todo olhar, ameaça, e mesmo assim, continuei abaixando a cabeça, porque se não abaixar, ele levanta a mão. Teve uma noite que ele me chamou para jantar. Hoje é só nós dois. Quero conversar, comer em paz, me vestir do jeito que ele gostava, vestido claro, cabelo preso, boca calada. Arrumei a mesa com um capricho, pus a vela, fiz o prato que ele dizia ser o preferido, carne de panela com batata. Fiquei sentada esperando. O tempo passou, o feijão azedava e eu ali, firme, sem reclamar, porque ele tinha dito jantar e mulher obediente espera. Ele chegou já noite avançada, a bota suja, o rosto suado, os olhos fundos. Entrou mudo, andou até onde eu estava, ficou atrás de mim. E aí ele fez aquilo. Encostou o nariz no meu cabelo e aspirou forte. Cheirou como quem cheira flor antes de esmagar. E eu gelei. O cheiro dele era suor, fumo e raiva. Mas tinha algo pior. Medo. Eu senti um cheiro que me fez querer sair correndo. Que me fez lembrar de todas as histórias que as vizinhas cochichavam de mulher que sumia no mundo sem deixar rastro. Eu fiquei parada, travada, porque se eu corresse, ele vinha atrás. Se eu reagisse, era tapa de novo. Então, eu não fiz nada, nem respirei. Ele sentou, pegou o prato, comeu como um bicho, mastigava alto. Com raiva, não disse uma palavra, nem olhou para mim, e eu ali, sentada, tentando não vomitar o pouco de dignidade que me restava. Quando terminou, limpou a boca com o guardanapo, empurrou o prato e, ainda sem olhar para mim, soltou seco. Se lava e me espera no meu quarto. E foi isso. Nenhuma explicação, nenhum carinho, só ordem. Naquele momento, eu entendi tudo. Eu não era esposa, nem moça da casa. Eu era item de uso. E ele usava quando queria. Eu entendi o que ele queria, o que ele planejou desde o dia em que me viu no terreiro, lavando roupa, com a barra do vestido suja de barro e o cabelo preso com caco de pano. Ele nunca quis uma moça para amar. Ele quis posse, coisa, troféu, carne fresca com nome de gente. Mas sabe o pior? É que eu levantei, porque naquele mundo, mulher que não obedece, desaparece. E eu ainda não tinha coragem de sumir. Ainda estava tentando entender até quando a alma aguenta antes de quebrar. Se chegou até aqui, já deixa teu like, minha filha, porque lembrar disso tudo é como tomar gole de cachaça ruim, arde na garganta e no peito. Comenta aí se você já viu um homem que se dizia cansado descontar cansaço nos outros, porque olha, se for doença, tem muita epidemia por aí. Fui pro banheiro com as pernas pesadas, me lavei como quem tenta se apagar. Passava-se a bucha com raiva, tentando arrancar o cheiro dele, que já parecia estar grudado em mim mesmo sem encostar. E quando me olhei no espelho, não vi mais a Zulmira que chegou ali, um mês atrás. Vi um corpo com olhar vazio,
Vi o começo do fim. Fui pro quarto dele. A cama era grande, bonita, com lençol branco esticado. Me sentei na beirada, igual criança que espera bronca. O silêncio da casa era tão pesado que eu quase ouvia meus pensamentos gritando. Ele entrou sem pressa, sem um pingo de culpa no rosto. Trazia no olhar a certeza de quem se acha no direito. Tá com medo? Perguntou, fechando a porta. Não respondi. Não sabia mais se tinha medo ou só vergonha. Vergonha de mim, de ter acreditado que o sabonete era carinho, que a fita de cabelo era afeto, que os sorrisos dele eram alguma coisa além de isca. Ele veio devagar, sentou ao meu lado, passou a mão na minha perna. Você sabe por que tá aqui, né? Tentei me afastar. Ele segurou mais firme. Eu esperei. Fui paciente. Amansei esse cabritinho com todo cuidado. Mas tudo tem limite. Não... Coronel, por favor. Foi o que saiu da minha boca, num sussurro seco. Ele não ligou, nunca ligou. Apertou meus pulsos com força e disse no meu ouvido: você foi comprada para isso. Seu pai sabia, sua mãe sabia, e agora você vai saber. Tentei empurrar, chorar, gritar, mas a casa era dele. As regras eram dele e o medo era meu. Fui jogada para trás, com os joelhos tremendo e a alma se despedaçando. O corpo foi forçado a ficar ali, enquanto eu me enterrava por dentro, tentando me esconder dentro de mim mesma. E ele fazia aquilo com gosto, como quem realiza um desejo antigo, como quem abre um presente caro e já pensa no próximo. Mulher serve para o homem, ele dizia, com a voz cheia de raiva travada. E você vai servir toda vez que eu quiser. Essa é sua função. Acabou a palhaçada. Eu senti algo se partir, não no corpo, no que sobrou de mim. Quando tudo terminou, ele se levantou, puxou o lençol e jogou para cima de mim, como se cobrisse uma encomenda mal feita. Se limpa e não faz drama. Drama é coisa de mulher mal agradecida. Saiu do quarto como se tivesse acabado de assinar contrato. Deixou a porta aberta e a luz apagada. E eu fiquei ali, deitada, dura, pensando se valia a pena continuar acordando todo dia. Porque se aquilo era vida de mulher, então me recuso a ser chamada de viva. No dia seguinte, acordei com o cheiro do café que Judite fazia toda manhã. Ela entrou no quarto, viu o lençol embolado no chão e só disse: aconteceu, né? Foi. Então prepara, porque agora é sempre. E foi, porque a partir daquela noite, toda vez que ele queria, me chamava com voz mansa: Zulmira, vem cá um instante. Zulmira, vamos conversar no meu quarto. Zulmira, quero sua companhia esta noite. E toda vez era com a mesma coisa, um ritual sujo que ele chamava de dever. E quando eu tentava dizer não, vinha tapa. Tapa no rosto, empurrão no ombro, puxão de braço. Mulher que nega o marido é ingrata. Ele gritava: marido? Nem casamento teve, só gado. Gado no lugar de aliança. Às vezes, quando o humor dele estava melhor, ele não batia. Até chegava com carinho, trazendo um pedaço de bolo da cozinha, um elogio falso, mas era só cortesia de quem sabe que vai invadir. E eu, com o corpo cada vez mais vazio, com o olhar cada vez mais apagado, fui aprendendo a prever. Quando ele chegava quieto demais, já sabia que vinha coisa. Quando ele chegava falando alto, pior ainda. E eu só sentia uma coisa: ódio. Ódio do meu pai, daquele homem que me trocou por cabeça de gado, que apertou a mão do coronel com um sorriso na cara, enquanto eu era entregue como saco de farinha. Ódio da minha mãe, que me ensinou a abaixar a cabeça ao invés de levantar a voz. Ódio do mundo, que aplaude homem poderoso e silencia menina calada. A fazenda era grande, mas eu vivia num cubículo feito de medo. Cada canto da casa era lembrança. O banheiro me lembrava do banho antes da primeira noite, a cozinha me lembrava do jantar em silêncio, a varanda do beijo falso na mão, e o quarto dele, o quarto dele era o porão da minha alma. Judite começou a me tratar diferente, não com pena, mas com resignação, como quem diz: agora você é uma de nós.
Você ainda vai acostumar, ela disse certa noite. Eu não quero acostumar, mas vai, porque é isso ou coisa pior. E era mesmo, porque eu via nos olhos do coronel que ele estava se controlando para não fazer mais. E se um dia ele decidisse fazer coisa pior, quem ia me proteger? Ninguém, porque fui vendida. E quem é vendida perde o direito de reclamar. Teve uma semana que eu achei que ia sumir. E não estou falando de drama de novela, não. Estou falando de corpo moído, costela gritando, perna tremendo sem parar, porque naquela semana o coronel decidiu que eu era pouco mais que colchão de passar raiva. Acho que o gado andava dando prejuízo, ou os peão andavam cochichando demais. O que eu sei é que ele chegou de cara fechada na segunda e só foi desamarrar a raiva no domingo. E adivinha em cima de quem? Europa usava meu corpo como se fosse martelo de bater frustração. E eu tentava resistir, tentava dizer não, tentava me encolher, fugir para o canto da cama, mas aí é que ele vinha com mais raiva. Tá achando que é quem para me negar? Ele gritava, cuspindo perto da minha cara. Eu esperei, tratei com carinho e agora quer fazer desfeita? Desfeita, minha filha, era o que ele fazia com meu corpo. Uma noite eu tentei empurrar ele com os joelhos. Resultado? Um tapa tão seco que até Judite ouviu da cozinha. Você foi comprada para isso, Zulmira. Ele urrava, com a cara vermelha, os olhos revirando. Eu gastei mais com vaca e nenhuma me deu tanto trabalho. No fim daquela semana, eu já não conseguia andar direito. Caminhava arrastando as pernas, como se cada passo fosse uma promessa quebrada. Me doía tudo, doía os olhos de tanto não chorar, doía o silêncio, doía até o cabelo. Foi aí que me veio uma ideia besta, uma ideia desesperada. Mas era isso ou virar pedra. Ele tinha saído cedo para resolver coisa nos pastos. A fazenda era longe de tudo, mas eu já tinha visto a estrada de barro que levava até o povoado mais próximo, uns 5 quilômetros. Uma eternidade para quem mal conseguia andar. Mas eu tinha que tentar. Esperei Judite entrar para o quarto dela. Peguei um par de chinelos velho que achei atrás da porta e fui saindo pela lateral da casa, feito alma penada. Cada passo era um inferno, mas minha cabeça só dizia uma coisa: anda, Zulmira, anda ou morre aqui mesmo. Cheguei na beirada do mato e vi um peão ajeitando uma carroça. Moço, por favor, me ajuda, sussurrei, a voz quase sumindo. Ele olhou para mim, assustado. Devia ter uns 20 e poucos anos. Me reconheceu na hora. Congelou, coçou a nuca. A senhora tá fazendo o quê aqui? Fugindo. Preciso sair daqui. Me leva com você, eu pago depois. Ele ficou me olhando por um tempo e aí fez o que homem frouxo sempre faz. Entregou. Coronel, coronel! Gritou correndo na direção contrária. Eu travei. E quando vi, já tinha outro peão vindo pelo lado da cerca. Me agarraram pelo braço como se eu fosse porco fujão. Me jogaram na carroça de volta para casa. O coronel chegou só à noite, suado, fedorento, com cara de cão. Quando me viu sentada no chão da sala, amarrotada, com o olho vermelho, só falou. Então a ingrata tentou fugir. Não gritou, não bateu ali. Fez pior. Me puxou pelos cabelos, me arrastou até o quarto de hóspedes, me jogou dentro e trancou por fora. Sem comida, sem água, sem luz. Vai aprender a ser mulher, vai aprender a te agradecer. Fiquei lá dentro 2 dias. O primeiro, chorei. O segundo, só tremia. No terceiro, ele abriu a porta e entrou com um prato de comida fria e uma cara de nojo. Come, mas come calada, que a próxima vez eu amarro no galinheiro. Comi, em silêncio, porque o medo tem gosto ruim, mas a fome tem gosto pior. Depois disso, tudo voltou ao normal. Quer dizer, ao normal dele. Me chamava toda noite, sem floreio, sem beijo na mão, sem gentileza, nem fingia mais. Só dizia, vai pro quarto, anda logo, e eu ia, porque se não ia, levava. Se chorava, era pior. Se virava a cara, era tapa.
Agora nem fingia carinho, nem fingia respeito. Ele só queria o corpo, só queria o que ele achava que comprou. E eu, deitada ali, com o corpo estático e a alma fora de mim, só pensava em uma coisa: minha mãe. Comecei a lembrar do jeito que ela andava pela casa, daquela tristeza grudada nos ombros, dos olhos sempre baixos, da boca sempre apertada, do silêncio que parecia um grito abafado, e aí entendi. Minha mãe era assim porque passou por isso. Talvez não igual, talvez pior, talvez vendida também, talvez entregue como esposa, talvez usada por anos até virar sombra. E nunca me contou, porque mulher velha de verdade não fala do que quebrou, só esconde os cacos para ninguém ver. Naquela noite, depois de mais um serviço com o coronel, fiquei deitada olhando para o teto e pensei: é isso, essa é a vida que minha mãe quis que eu aceitasse. É esse o modelo de mulher direita: servir, calar, apanhar-se e resistir e sorrir no domingo para não levantar suspeita. Mas dentro de mim, alguma coisa começou a mudar. Uma raiva, um gosto de ferrugem na boca, um veneno que me fazia desejar que ele morresse engasgado com os próprios gritos. E comecei a guardar cada tapa, cada ordem, cada toque, como quem junta lenha para o dia da queima. Depois daquela semana infernal em que o coronel me usou como se eu fosse um pano de chão velho, eu fiquei só o bagaço. Mal conseguia andar, mas a cabeça não parava. E foi aí que comecei a pensar: se eu não posso fugir, talvez eu possa fazer ele pagar de outro jeito. Comecei a observar tudo. Cada passo dele, cada palavra, cada gesto. Sabia que ele tinha um fraco por cachaça e que, às vezes, deixava a garrafa em cima da mesa da sala. Também sabia que ele tinha alergia a uma planta que crescia no quintal, uma tal de arruda. Se eu misturasse um pouco daquilo na bebida dele, talvez ele ficasse doente. Não o suficiente para morrer, mas o suficiente para sentir um pouco do que eu sentia todos os dias. Mas aí pensei: e se ele descobrir? E se ele me pegar? Já apanho sem fazer nada. Imagina se ele souber que tentei envenená-lo? Então deixei a ideia de lado. Por enquanto, comecei a fazer pequenas coisas, escondia as meias dele, trocava o sal pelo açúcar, colocava pimenta demais na comida, coisas pequenas, mas que me davam um certo prazer. Era como se eu estivesse dizendo: você pode me bater, mas eu ainda tenho controle sobre alguma coisa. Um dia, ele chegou em casa e não encontrou as botas dele. Ficou furioso, gritou, quebrou uma cadeira. Eu, com a cara mais lavada do mundo, disse que não sabia onde estavam. Ele me olhou com aqueles olhos de cobra, mas não disse nada. Talvez estivesse começando a perceber que eu não era mais a mesma. Comecei a conversar mais com Judite. Ela era uma mulher dura, mas tinha um coração bom. Contava histórias de outras mulheres que passaram pelo mesmo que eu. Algumas conseguiram fugir, outras não. Mas todas tinham uma coisa em comum: a vontade de viver. Você precisa ser esperta, Zulmira, ela me disse um dia. Não adianta só ter raiva. Tem que saber usar ela, e eu comecei a usar. Cada vez que ele me batia, eu pensava em como poderia fazer ele sofrer. Cada vez que ele me forçava a fazer algo que eu não queria, eu pensava em como poderia escapar. Um dia, entre uma surra e um prato de comida fria, Judite, aquela mulher que parecia que nasceu velha de guerra, olhou para mim com um canto de olho e soltou como quem não quer nada: Assaz, e se eu te ajudasse a fugir? Eu ri porque achei que ela estava brincando ou delirando com o calor da tarde. Fugir? Eu mal ando, Judite. Tô mais torta que cerca de sítio abandonado. Pois vai endireitando por dentro, Zulmira, porque se você quiser, eu te ajudo. Mas tem que ser com calma. Homem esperto, a gente engana com delicadeza. E foi assim, meu bem, com uma frase seca e um olhar de quem já viu mais mulher morrer que parir, ela me botou uma centelha viva no peito. Começamos devagar. O plano? Me levar para a cidade, com frequência.
mas sem levantar suspeita. E para isso, Judite armou uma conversa que até hoje eu aplaudo. No fim de uma noite em que o coronel comeu sem elogiar nem criticar, coisa rara, ela se aproximou dele e soltou: "Patrão, com todo respeito, a Zulmira tá ficando branca demais. Se continuar assim, vai virar defunto antes do tempo. Mulher precisa de sol, de rua, de gente. Vai adoecer trancada aqui dentro e o senhor não quer isso, né? Ainda mais com uma moça tão bonita. Uma joia dessas devia ser mostrada por aí. Mostrar que o senhor é homem de sorte, que tem mulher educada, apresentável, elegante." O coronel arregalou os olhos todo bobo. "É mesmo? Bonita ela é. E eu que quase esqueci disso." Judite piscou para mim quando ele virou as costas. E assim nasceu a ideia das idas ao mercado. Começamos semana seguinte. No começo, só uma ida rápida para comprar farinha e feijão. Mas depois, fomos esticando. A gente passava pelas ruas com sacola e andar miúdo. Judite me orientando. Não sorri muito, mas também não anda como se fosse para forca. E guarda o troco. Todo dia, um pouquinho. E foi isso que eu fiz. Cada compra, cada pão, cada sabão em barra, eu embolsava uns trocados. 5 centavos aqui, 10 ali. Teve um dia que o açougueiro errou o troco em 50 centavos e Judite fez um teatro tão bom que parecia que estava defendendo um cliente da capital. Essas moedinhas viraram minha vida escondida. Eu guardava dentro da palmilha de um sapato furado que ficava no canto do quarto. Ninguém dava atenção, mas eu sabia que ali, entre chulé e esperança, estava meu passaporte para a liberdade. Foi nessa rotina que conheci João Roberto. Trabalhava no mercadinho como quem vive de favor, carregando saco de arroz, empilhando sabão, ajudando as véias a subir no degrau. A primeira vez que me viu, largou o que estava fazendo e me olhou como se tivesse visto um eclipse. "Moça, me desculpa perguntar, mas você é real?" Eu levantei a sobrancelha. "Real até demais. E casada, infelizmente." Ele sorriu. "Casada, mas não feliz. Isso é nítido." Fiquei muda, porque ele disse o que eu tentava esconder desde que aprendi a sorrir de canto. E ele viu. João Roberto começou a aparecer sempre que eu ia. Às vezes só para entregar um tomate. Às vezes para perguntar se eu queria mais açúcar ou coragem. Judite percebia e não atrapalhava. "Homem que olha com respeito é raro. Fique atenta, mas não foge," ela dizia. Ele sabia que eu era do coronel, mas também sabia, e eu via nos olhos dele, que o povo da cidade falava. Ninguém dizia com todas as letras, mas todo mundo sabia que o coronel não era exatamente flor que se cheira. E eu, mulher calada, carregava no olhar as marcas que nem tapa precisa para doer. Com o tempo, a amizade virou conversa mais comprida. João começava a me perguntar coisas que ninguém nunca se importou em saber. "O que você gosta de fazer, Zulmira?" "Respirar sem medo." E quando era pequena, sonhava com o quê? Em crescer para sair de casa. Agora sonho em sumir sem ninguém saber para onde. Aos poucos, ele virou confidente. E minha fuga ganhou nome. Eu voltava para casa com as compras, a sacola pesada de arroz e o coração mais leve de desespero. Toda moeda que guardava parecia uma vírgula numa frase de liberdade. Em casa, o coronel seguia cego. Achava que eu estava obediente, comportada, satisfeita, e eu, com o rosto manso e o corpo em guarda, seguia fingindo que tudo estava certo. Teve uma noite que ele até elogiou. "Tá diferente, Zulmira, mas serena. Isso que eu gosto. Mulher que aprende o lugar dela." Ah, se ele soubesse. Eu estava aprendendo sim, mas não o lugar que ele queria. Eu estava aprendendo o caminho para a porta dos fundos. E cada vez que João Roberto me olhava, com aquele misto de ternura e força, eu sentia que ainda tinha uma parte de mim viva. Uma parte que ainda queria ser tocada por carinho, não por obrigação. Uma parte que queria ser escolhida, não comprada. Uma tarde, ele segurou minha mão, por um segundo mais que o normal.
Se você um dia quiser ir embora, eu vou junto. Não disse mais nada. Só soltou. Mas o coração? Ah, o coração já tinha pulado a cerca. E eu ali, com os dedos ainda quentes do toque, soube. Era ele? Era com ele que eu ia sumir. Mas para isso, a gente precisava de mais do que sentimento. Precisava de plano. Depois de tanto engolir lágrima no canto da boca e fingir que minha vida era uma janta bem posta, comecei a entender que se eu não saísse de lá por bem, ia acabar saindo em caixão. E como eu nunca gostei de flor murcha em volta do meu corpo, decidi, vou fugir, mas vou fugir direito. Judite foi quem acendeu a faísca do plano. Sentamos na cozinha, numa madrugada abafada, com os pés descalços e o coração doendo. Zulmira, escuta aqui. Não dá para você continuar sendo comida como se fosse pão velho. A gente vai armar isso direito. Mas precisa ser certinho, como se fosse receita de bolo de roça. Primeiro ponto, o coronel não podia desconfiar. Para isso, Judite bolou uma desculpa boa. Vou dizer que você precisa ir comigo no cartório assinar uma autorização para o sindicato da roça. É coisa de mulher acompanhando mulher. Homem nem pensa duas vezes quando ouve papelada. Segundo ponto, transporte. João Roberto vai falar com o Osmar, aquele caminhoneiro que entrega farinha em 3 cidadezinhas depois da nossa. Ele para sempre na curva da Gameleira, às quartas, meio-dia. Vamos fazer tudo nessa hora. Terceiro ponto, dinheiro. Você segue juntando os trocados do mercado, mas agora a gente vai dobrar isso. Toda compra que sobrar, a gente esconde. E eu vou vender umas costuras escondidas também. Até velha sabe enganar homens, Zulmira. É só olhar para baixo e falar manso. E o mais importante, a trouxa da fuga. Judite costurou um fundo falso numa sacola de pano, onde colocou minhas roupas simples, o dinheiro, um sabonete e um bilhetinho que ela escreveu de próprio punho. Essa mulher é feita de resistência. Quem tocar nela sem permissão apodrece por dentro. A semana foi se arrastando. Eu sorria mais, andava mais devagar, até fazia comida melhor para o coronel, só para ele achar que estava tudo sob controle. E ele, besta que era, até elogiava. Assim que eu gosto, mulher comportada, calada, cheirosa. Eu sorria e pensava, mais um dia de paciência e minha liberdade vem buzinando. Na quarta-feira, dia da fuga, Judite acordou cedo e já puxou o teatro. Coronel, tem papel urgente do sindicato. Eu vou ter que levar no cartório da cidade vizinha. E a Zulmira vai comigo para ajudar, coitada, que já tá ficando branca demais, parece alma penada. Ele nem desconfiou. Leva, mas volta antes do almoço. Judite sorriu e eu quase chorei. Era isso. Ou dava certo, ou dava merda do tamanho do mundo. Vestida simples, cabelo preso, sandália velha no pé e a alma em ponto de bala. Judite levou a sacola de pano e fomos andando. Coração na garganta, respiração curta. Cada passo era um "Meu Deus, me ajuda". Chegamos na cidade. De longe, eu vi ele, João Roberto. Estava encostado na cerca do armazém, com a cara de quem fingia que só esperava cliente. Quando me viu, o rosto dele mudou. Aquele jeito manso, mas firme, o olhar que não pedia nada, só queria que eu não morresse mais por dentro. Aproximou devagar. Tá pronta? Assenti. Ele respirou fundo. Osmar tá lá, caminhão parado na curva da Gameleira, porta traseira aberta. Subiu, ele vai embora. Ninguém vê, ninguém segue. Fiquei olhando ele por uns segundos. O mundo ao redor parou, só ouvia meu coração. E ele me segurou pela cintura, encostou a testa na minha e sussurrou: "Eu vou atrás de você, Zulmira. Dá uma semana, juro, nem que eu tenha que atravessar essas estradas a pé. Você merece mais do que só fugir. Você merece ser amada, em paz." Aí ele me beijou, um beijo sem fome, sem violência, um beijo de quem queria curar, um beijo de quem entendia que eu ainda tremia por dentro. Eu beijei de volta, pela primeira vez, sem medo, só com vontade de viver. Quando ele soltou, eu chorei, mas não era de tristeza, era alívio.
Era por saber que eu ia embora viva e que pela primeira vez talvez alguém me visse como mulher de verdade, não como animal marcado. Osmar já estava esperando, caminhão encostado, motor ligado. Subi pela lateral com Judite me empurrando, levinho pelas costas. Vai, minha filha, corre. Esse é o único grito de liberdade que ninguém pode calar. Olhei para trás e vi João Roberto parado, sério, mas com aquele olhar de espera por mim. E fui. Deixei para trás o coronel, a casa, o medo. Levei comigo só o cheiro do beijo, o pano com troco e a vontade de nunca mais abaixar a cabeça. O caminhão nem sacolejava tanto assim, mas dentro de mim parecia que o mundo inteiro tremia. Sentei ali, no banco de trás, calada, com a trouxa no colo e o coração correndo mais rápido do que os pneus na estrada. Osmar, o caminhoneiro, não falou uma palavra, mas me olhou pelo retrovisor com aquele olhar de quem já viu muita mulher fugir daquilo que ninguém tem coragem de contar. A única coisa que ele disse foi: tem água aqui do lado, se quiser. Peguei. Nem era sede, era gratidão disfarçada de garganta seca. A garrafinha estava meio amassada, dessas de plástico que a gente compra por R$1. Mas naquele momento era como se ele tivesse me entregado um abraço. E eu entendi. Ele sabia, talvez não o nome do coronel, nem o tanto de tapa que já levei, mas sabia o suficiente para não perguntar nada. E às vezes, meu bem, o melhor consolo do mundo é alguém que não exige explicação. A viagem durou horas. Vi o mundo passar pela janela como se fosse outro planeta. Era estranho respirar fora do controle, pisar fora do alcance do coronel. Eu até olhava para o lado com medo de que ele estivesse ali, escondido em alguma árvore, esperando para puxar meu braço, mas não estava. Aquela estrada era minha agora. Quando o caminhão finalmente parou na cidade que Osmar tinha dito, um lugar mais movimentado, com casas grudadas, gente andando apressada e barulho de rádio saindo de tudo quanto é canto. Ele me olhou e disse: desce aqui, vai reto por essa rua. A rodoviária é depois da Farmácia Azul. A cidade chama Nova Resende. Se alguém perguntar, você veio visitar uma prima. Boa sorte, moça. Desci, agradeci e fui andando com a cabeça cheia de coisa e o bolso com trocado, medo e uma esperança meio murcha. Quando enfiei a mão no bolso da saia para segurar o pano das moedas, senti um papel dobrado. Era uma carta. A letra eu reconheci de longe: João Roberto. Zulmira, se você estiver lendo isso, quer dizer que conseguiu. Eu disse que ia atrás de você, mas preciso de alguns dias. Enquanto isso, vai para esse endereço. É seguro? Espera por mim lá. Rua Joaquim Manuel, 143, bairro Rosário Velho. Confia e respira. Agora é tua vez de viver. João. Eu chorei, não por tristeza, mas porque pela primeira vez alguém escreveu meu nome em papel e mandou eu viver. Guardei a carta na parte de cima da roupa, prendi firme e comecei a perguntar para as pessoas: moça, onde fica essa tal rua Joaquim Manuel? Ah, isso aí é lá para os lados do Rosário, longe daqui, viu? E fui, a pé, porque o dinheiro dava só para pão e, se muito, uma caneta. Andei o dia inteiro. A cidade era um quebra-cabeça que eu não sabia montar, mas cada esquina parecia mais perto da liberdade. Comi uma coxinha num boteco e continuei. Minhas pernas tremiam, os pés doíam, mas o coração ia firme. Quando finalmente achei a tal da Rua Joaquim Manuel, quase anoitecendo, parei em frente à casa número 143. Era uma casa simples, porta de madeira com cortininha por dentro. Bati 2 vezes, a porta abriu devagar. E do outro lado, uma mulher com cara de poucos amigos e olhos de quem já viveu muito mais do que contou. Olhou para mim de cima a baixo com uma desconfiança que dava até medo. Pois não? O João Roberto, ele me mandou vir para cá. Deixou esse endereço. Eu sou Zulmira. Ela ficou parada, calada, como se estivesse me escaneando. Depois cruzou os braços. João Roberto? Não conheço, não. Meu coração gelou. Achei que tinha caído numa armadilha.
Mas aí lembrei da carta. Tirei do sutiã e mostrei para ela. Ela leu. O rosto dela foi mudando. Não em sorriso, mas em reconhecimento. Entra, ela disse com um suspiro. Sentei na beirada de uma cadeira. Ela foi para a cozinha e voltou com 2 copos d'água. Me deu um. Bebemos em silêncio. Eu sou a irmã dele, disse por fim. Nome é Aparecida, mas me chamam de Cida. Ele me falou de você? Não, mas o que está na carta já basta. Você tem o mesmo olhar que eu tinha quando cheguei aqui. Fiquei quieta. Ela continuou. Me fizeram casar com um traste. Pai e mãe disseram que era pro meu bem. Me bateram quando reclamei. Me trancaram quando chorei. Um dia, João me botou num ônibus com um embrulho de pão e esse endereço escrito num papel. Eu tô aqui desde então. Ela respirou fundo. E você? Aí eu contei. Tudo. O coronel. A venda. As noites. Os tapas. A fuga. Ela não se espantou. Só apertou a borda do copo com tanta força que pensei que ia quebrar. A gente acha que só apanha no corpo, né? Mas a alma da gente vira carne viva e ninguém vê. Mas agora eu tô aqui. Agora você tá viva. E ali, naquele canto do mundo, entre 2 mulheres cheias de cicatriz e uma promessa num papel amassado, eu entendi. A liberdade não é quando a porta abre. É quando você entra numa casa e pode respirar sem medo. A primeira noite em Nova Resende foi estranha. Não teve grito, não teve porta batendo, não teve mão em mim. Eu dormi ouvindo só o som do meu próprio peito subindo e descendo. E para quem passou a vida dormindo, de um olho só, isso já parecia milagre. Acordei com um cheiro de café e de feijão refogado. A casa da Cida era pequena, mas cabia uma paz que nem mansão aguenta. Ela estava na cozinha, mexendo na panela, como quem já sabia o que a gente precisa para continuar viva. Comida quente e silêncio respeitoso. Dormiu? Dormi. Meio em pedaço, mas dormi. Aqui mulher dorme inteira. Pode descansar o corpo. A alma? Bom, essa vai demorar mais, mas chega lá. Comemos em silêncio e depois ela me levou para um quartinho nos fundos, cheio de coisas velhas, mas limpo. Disse que eu podia ficar ali até decidir o que fazer. E se ele vier atrás? Ele não vem? Homem desses é valente até a página 2. Quando sente que perdeu o controle, finge que nunca teve. Passei os dias seguintes sem sair muito. Tinha medo até da sombra. Cada voz mais alta na rua fazia meu coração querer voltar para o passado. Cida me dava espaço, não perguntava nada. Só dizia: quer lavar roupa? Lava. Quer ficar deitada? Deita. Aqui você é dona de si. E isso, minha filha, assusta mais que tapa. Porque quando a gente vive anos sendo objeto, o pior não é fugir do dono. É aprender que agora ninguém vai te amarrar. Mas eu queria fazer alguma coisa. Queria provar para mim mesma que ainda servia para algo além de obedecer. Comecei a ajudar Cida nas coisas da casa. Costurava, limpava, cozinhava. Um dia, ela me levou numa quitanda onde ela fazia entrega de pão de queijo congelado para ver se me distraía. O dono, um senhor de chapéu de palha e olho esperto, olhou para mim e disse: essa aí tem mão boa. De onde vem? Cida deu uma risada curta. De um lugar que não merece ser citado. Ele não insistiu, só disse: se quiser ajudar na cozinha, tô precisando de mão leve para mexer massa. E foi assim que comecei a trabalhar. Meio-dia sim, meio-dia não. Cozinhava, enrolava, botava para assar. Nada demais, mas era meu. Meu esforço, minha escolha. E toda vez que recebia o dinheiro no fim da semana, por menor que fosse, eu chorava escondido. Não pelo valor, mas porque era a primeira vez na vida que eu ganhava alguma coisa sem apanhar primeiro. Cida me ensinava tudo com calma. Quando eu errava, ela não gritava, só dizia: errou, aprende. Ninguém aqui tá com pressa. Um dia depois do jantar, ela sentou comigo na varanda e puxou a cadeira para frente. Você ainda pensa nele? Não, coronel? Não.
no João. Fiquei muda. Penso, todo dia, mas mais por medo dele não vir do que por saudade. E você acha que ele vem? Suspirei. Não sei. Só sei que quando ele me beijou, ele não estava mentindo. E isso já é mais do que todo homem que passou pela minha vida. Então espera. Mas vive enquanto isso. E eu tentei. O medo ia e voltava. Às vezes sonhava com a mão do coronel me puxando de volta. Acordava suada, tremendo. Cida vinha, sentava do meu lado e dizia: foi só sonho, agora é outra vida. Uma tarde, fui levar uma encomenda no armazém e ouvi um rádio ligado com música sertaneja. Era um forrozinho antigo, coisa que eu ouvia quando era menina, antes de tudo começar. Parei, fechei os olhos e pela primeira vez em anos eu dancei. Sozinha, com vergonha, mas dancei. A moça do balcão viu e sorriu. Tá leve, hein? Tô tentando aprender. E aí entendi. A gente não precisa esquecer o passado para viver o presente. Basta deixar ele no lugar certo, trancado, e só abrir se for para lembrar o que não aceitar de novo. Mas o medo ainda batia. Todo barulho de caminhonete me fazia virar o rosto. Qualquer homem com bota me gelava a espinha. Só que cada vez durava menos, porque aqui ninguém me mandava calar. E quando a gente aprende que pode falar, o silêncio começa a perder o poder. Uma noite, antes de dormir, peguei a carta do João de novo. Já estava meio gasta de tanto reler. A letra dele, torta e firme, dizendo: confia, agora é tua vez de viver. E pensei, mesmo que ele não venha, eu já fui longe demais para voltar. Eu já estava há quase um mês em Nova Resende, tentando aprender a respirar. A rotina estava simples. Pão de manhã, serviço no armazém, feijão no almoço e aquele silêncio respeitoso que só quem já viveu em cativeiro sabe valorizar. Mas o coração andava ansioso. Todo dia eu olhava para o portão esperando ver João Roberto. Cada noite eu sonhava com aquele beijo rápido e promissor. Até que, num sábado de manhã, Cida me entregou um envelope. Chegou hoje cedo. O menino do mercado trouxe. Peguei com a mão trêmula. A letra era dele. Aquela letra torta, meio apressada, como quem escreve mais com o peito do que com os dedos. Sentei no canto da varanda e abri. Zulmira, eu sei que você deve estar pensando que eu te esqueci, que eu prometi e não cumpri. Mas eu estou escrevendo para te contar a verdade, porque a verdade também é forma de amar, mesmo quando ela assusta. No dia que você foi embora, eu jurei que ia atrás. Só que o coronel descobriu. Ele não viu a fuga na hora. Judite segurou a onda como pôde. Disse para ele que você tinha passado mal, que foi para a cidade, que um homem da cooperativa resolveu te acompanhar até o posto. Ela inventou com tanta calma que ele até acreditou no começo. Só que o inferno tem ouvido e cidade pequena tem língua solta. Uns 2 dias depois, ele foi na venda e ouviu a conversa de 2 comadres. A Zulmira fugiu com aquele moço do mercado, viu? Coisa linda de ver. Finalmente se libertou daquela casa. O bicho virou um louco varrido, bateu em Judite. Botou ela para fora da fazenda com a roupa do corpo. Disse que se visse ela de novo, enterrava viva. E aí, ao invés de procurar você, ele começou a me seguir. Me seguia em silêncio, como cobra. Ficava parado do outro lado da rua, na frente da minha casa, olhando. Nunca falava nada, mas eu sabia que ele estava me vigiando. Foi por isso que eu não fui atrás de você antes. Porque se eu me mexesse, ele ia junto. E se ele chegasse aí, você corria perigo de novo. Então, tive que montar um plano. Disse para um amigo que ia sair da cidade à noite. Peguei uma carona até a cidade vizinha, entrei na casa de uma conhecida e fingi um caso. Fiquei na janela, rindo alto, dando beijo falso. Ela até passou perfume no travesseiro para dar cheiro de mulher. E o coronel, claro, caiu que nem bicho faminto. Arrombou a porta com o pé,
gritando que ia me matar, mas quem estava lá dentro, esperando por ele, era Judite. Ela olhou para ele com a cara inchada e a voz firme e disse: "E aí, coronel? Pensou que ia me enterrar, foi? Pois agora é você que vai enterrar a vergonha. Porque homem que espiona outro por mulher que não quer mais ele é mais fraco do que rato com raiva." Ele gaguejou, pediu desculpa e foi embora com o rabo entre as pernas. Desde então sumiu. Ninguém mais viu. E agora, Zulmira? Agora eu posso ir. Vou chegar em Nova Resende na próxima terça, com o primeiro ônibus. Se você ainda quiser me ver, estarei naquela padaria perto da praça, às 10 horas da manhã, com a mesma roupa simples e o mesmo amor. Se você não for, eu entendo, mas se for, vai ser para viver de verdade, não só para sobreviver. Tô indo, tô chegando, tô teu, João. Terminei de ler com a mão trêmula e o peito explodindo. Cida me olhou do canto da cozinha. E então, ele vem. Demorou, mas vem? Demorou, mas agora é de verdade, ela sorriu. Às vezes o amor atrasa, Zulmira, mas é porque vem se arrastando por cima do medo e ainda carrega esperança nas costas. E ali, com a carta no colo e o sol batendo fraco no chão da varanda, eu soube. Minha própria história ainda estava longe de acabar. O João chegou como prometido. Numa terça-feira, com cheiro de pão fresco e medo nas costas. Tava com a Judite do lado, minha Judite, minha amiga, minha salvação, aquela mulher que merecia um altar só para ela, mas se contentava com um banquinho no canto da cozinha. Ele me viu sentada na padaria da esquina e me olhou como quem olha coisa rara. E eu, toda torta, ainda tremendo, respirei fundo e falei: "Achei que você não vinha. Eu prometi, e promessa, com você, eu cumpro até com medo." Ele disse: "A gente não se beijou, não se abraçou demais, foi tudo no olhar, porque quando o trauma mora dentro, carinho tem que ser devagar. Nos primeiros tempos, moramos eu, ele, a Judite e a Cida, tudo junto, na mesma casa. 2 peças e um banheiro, com descarga de balde, mas com paz em cada parede. Acordávamos cedo, dividíamos o café, o sabão, a esperança, cada um tentando viver bem com o pouco que tinha e com o muito que ainda doía. O João foi trabalhar no armazém, Judite ajudava na costura. Eu comecei a fazer pão de queijo e enrolar pastel para vender na praça. Cida, quieta como sempre, mantinha a ordem da casa com aquele olhar que te cala mais do que grito. Com o tempo, veio o casamento. Nada de vestido branco nem flor cara. Usei um vestido com estampa de margarida, que era o mais bonito da minha pequena coleção. Ele usou uma camisa azul clara, que eu mesma passei com gosto. Foi no quintal, com bolo simples, café forte e vizinho curioso. Judite chorou tanto que até desidratou, e o João tremia mais do que a colher do cafezinho. Mas foi lindo, lindo porque era verdadeiro. Nunca ninguém me olhou como o João me olhava. Nunca levantou a mão, nunca pediu o que eu não quisesse dar. Tinha noite que ele só encostava a cabeça no meu ombro e ficava em silêncio. E esse silêncio dele curava mais do que reza braba. O coronel, esse sumiu do mundo. Deve ter ficado com vergonha, ou medo de bater de frente com o que a Zulmira virou. Talvez até tenha acreditado que eu fui sequestrada, como Judite inventou. Não me importa, nunca mais tive notícia e não procurei. A gente juntou dinheiro por 5 anos. Moeda por moeda, vendi pão, passei roupa, o João vendia feijão no armazém e ainda ajudava a vizinha em mudança. Até que conseguimos abrir o mercadinho da Zulmira e João. A placa, pintada à mão, tremia mais que a nossa coragem, mas ficou linda. Era pequeno, mas era nosso. Vendia sabão, bolacha, feijão, vela, papel higiênico
e pão fresco. Judite foi nossa primeira contratada, e claro que ela nem quis salário. Já tenho casa, comida e amor. Só quero fazer parte, e ela fez. Fez parte de tudo. Depois veio o melhor da vida, os filhos. Primeiro o menino, depois a menina. Criei os dois com todo amor e a promessa firme de que nunca iam passar o que eu passei. Minha filha só casa por amor, e se não quiser casar, tudo bem também. Meu filho vai aprender que mulher não se toca sem consentimento, e se tocar, vai levar minha chinelada mesmo com 30 anos nas costas. Cresceram bem, estudaram, viraram gente de respeito, tiveram netos e ainda hoje me ligam para perguntar se quero pão ou se estou tomando os remédios direito. João, meu João, viveu comigo por muitos anos, quase a vida toda, teve bronquite, calo e uma paciência de monge comigo. Morreu dormindo, com a mão na minha. Quando acordei e percebi, só encostei a testa no peito dele e sussurrei: "Você foi o amor da minha vida, João. Obrigada por não me machucar, nem uma vez. Faz 2 anos que ele se foi, e a saudade é danada. Mas é uma saudade boa, saudade de coisa que valeu a pena, não como a saudade podre que a gente sente de liberdade enquanto tá presa. Hoje eu moro com Judite e a Cida, as 3 velhas mais fofocadas da Nova Resende. Sentamos todo fim de tarde na frente da casa com cadeira de fio e café quente. Falamos da vida alheia, dos preços do açúcar, dos netos, das novelas e, claro, do passado. Vocês lembram do dia que o coronel invadiu a casa achando que o João estava com outra e era a Judite de avental no sofá? Aquilo foi digno de novela das 9. Judite com cara de santa e ele branco que nem vela de enterro, e a gente ri com gosto. Porque rir, minha filha, é nosso direito. Depois de tanto choro escondido, rir alto é nosso prêmio. Se você me perguntar hoje se valeu a pena ter passado por tudo aquilo, eu vou te dizer que não. Ninguém merece ser vendida, humilhada, usada. Mas se me perguntar se eu me arrependo de ter fugido, aí sim eu digo, nunca. Fugir me salvou. Me deu nome, voz, lar, me deu o João, me deu filhos, me deu essa casa com cheiro de pão e riso. E mais importante, me deu a mim mesma. Se chegou até aqui, minha filha, já deixa teu like para essa velha que viveu para contar e comenta: você tem uma Judite na sua vida? Se tiver, abraça forte, porque amiga que salva é mais raro que marido bom.